Bem-vindo a mais um episódio do Open Talks, dessa primeira temporada. Hoje eu tô aqui com o meu lindo e querido amigo, cara. Thiago Caserta. Não tem como, Hoje né? É só eu e você, cara. Cara, Eu e você. sozinhos, de finalmente. Co-host. A sozinho. gente nunca fez, né? Sozinho, só eu e você. Acho que não. Acho que não, cara. Eu fiz com o Gui, você já fez com o Gui sozinho. É, exato. A gente tava esperando esse momento, né, juntos? Exatamente. Ansiosamente. Que pariu, se a gente treinasse isso não ia ficar tão bom, né? É, cara. Cara, hoje o Gui não tá com a gente, o Gui Barreiro. Um beijo pro Gui. Tá lá em casa, Saudades. tá trabalhando, tá fazendo alguma coisa de legal. Mas hoje nós temos um convidado mega especial aqui, cara. É isso aí. Que veio dos Estados Unidos pra cá só pra falar com a gente. Não, Eu quis mentira. pensar que era esse, cara. Eu quis pensar nisso. mentira, Quando a gente tava trocando mentira, e-mail, não, eu tô mentira. indo aí e tal. Não, eu tô vindo só pra eu gravar o podcast. Porra, beleza. Cara, Aí, é um prazer cara, total. boa. Ele falou isso pra toda reunião que ele teve essa semana. É a terceira vez que eu falo isso hoje. Vai, Hoje. boa. Exatamente. E ainda são 9h30 da manhã. Mas, cara, o nosso convidado, o Thiagão, ele nasceu em São Paulo. Tá. Ele é formado em cientista. Ele é formado em ciência da computação pela Cientista. PUC-SP. Cientista da computação, tanto quanto eu, cara. Caramba, você foi formado em ciência da Fui computação? ciência da computação. Você é engenharia da computação, né? Não, eu sou análise de sistemas, é mais vagabundo, né, cara? O cara quer terminar em 4 anos. Curso né, cara? menorzinho e tal. É isso. Qual que tem só até cálculo 2? Ah, esse, então faz esse. É, exatamente. Não, mas sabe que eu falo que eu sou programador, né? Porque o pessoal fala, né? Sou engenheiro de sistema, sou desenvolvedor. Não, programador mesmo. Raiz, cara. Não, É não dá isso pra aí, ser pô. Fazemos programas. Fazemos programa, É por isso aí. dinheiro. É Então, isso assim, aí. é a coisa que mais dá prazer é fazer programa. É isso aí, cara, é isso aí. Cara, ele passou por vários bancos, como JP Morgan, Credit Suisse, fundou e foi CEO da Fashion Me, que a gente vai falar bastante Um sobre ícone isso. na época da Fashion Me. Exatamente. Benchmark de startup. Ele vendeu a empresa em 2013 para Coquelux. Depois ele fundou e foi CEO da Beat Invest, que vendeu em 2015 para Foxbit. Ele idealizou Foxbit. nada mais, nada menos do que o Cubo. Para quem tá em São Paulo, sabe o que é o Cubo. Sim. Muitas vezes fala do Cubo do Itaú, né? Mas o Cubo aqui em São Paulo. Mas ele vai explicar o que é o Cubo. Baita hub. É basicamente o maior hub de empreendedorismo da América Latina. Um dos maiores do mundo, é. Um dos maiores Que do legal. mundo. Muito bem. Hoje ele é CSO da DigiB, que é uma plataforma de integração de sistemas. Acabou de ter a Série B aí. É, Parabéns, Série B. parabéns. Levantei a Série A e a Série B. A gente vai Sim. contar essa história. Porra, que legal. E ele é board member de diversas organizações, incluindo GPTW. Flávio Pripas. Seja bem-vindo, meu cara. Obrigado pelo convite. Prazer Muito estar legal. aqui. É uma alegria, pô, a gente tá honrado, né? Tá honrado, cara? Você é cara, um tá ícone honrado. aqui que nós, como empreendedores, né, cara? Assim, Sim, a gente admira demais a tua história. Não só de sucesso, cara, você é um cara polivalente aí, né? Fundou a empresa. Primeiro que foi um executivo. Primeiro foi fundou- programador, na verdade. Porra, é, exatamente. Não, só até hoje. Aí, É, aí, ó. exatamente. Só até hoje. Aí Adoro. você acha que, cara- toda hora eu fico estudando coisa diferente. Você Pô. levanta 62 milhões de dólares e você continua programando, cara. Isso é... Eu levantei 87, na verdade, pra DigiB, porque foi 25 no Série A, 62 Ah, na Série então, B. cara, mas olha é. aí, cara. Pô, você levanta quase 100 milhões de dólares e Cara, você mas continua não é muito programando. gostoso. O programador entende tudo que você fala. É verdade, Ser humano é é um verdade. saco. Você fala, cara, a pessoa interpreta. Computador não, você fala, vai, faz A. Ele faz Ele A. faz A. Ele Faz faz. B. Ele faz B. É muito lógico, né? interpretação. E vai fazer sempre. E vai fazer sempre igual. Igual. Do mesmo jeito que você programou ele. Então, assim, é Exatamente. muito mais fácil. É verdade. É muito mais fácil. E, cara, assim, além da história nas empresas, você é um cara que agrega muito para o ecossistema de empreendedorismo, de startups, não só no Brasil agora, mas fora também. Cara, um prazer demais estar aqui. Eu queria mandar a primeira para você. De onde vem essa vontade de ser programador, cara? De onde vem essa vontade de tecnologia? Como é que era a tua família? Qual que era o teu contexto de... Essa é fácil de responder. Vem do meu pai. Meu pai, ele é engenheiro. Ele se formou na FEI. Engenheiro Eu fiz mecânico. FEI, cara. Que legal. É, pô, super legal. Ele é engenheiro mecânico, trabalhou em carro, depois trabalhou na Philips, assim. E o primeiro computador que eu tive contato foi em 1982. Caramba, Um TK cara. 82. Que tinha praticamente tela touchscreen. Se você procurar na internet foto, você vai ver, ele era uma tela de plástico, assim, não tinha tecla física, era uma tela de plástico que você apertava e a tecla não saía. Mas foi o primeiro computador, eu era criança, 82 eu tinha 5 anos, mas o computador ele fez parte da minha vida desde cedo. Que legal. Meu pai tinha caixa com cartão perfurado, que é o que ele usava para programar em COBOL lá onde ele trabalhava. Então sempre fez muito parte da minha vida. Eu lembro, o meu pai foi empreendedor também. Eu lembro ele programando de final de semana e na época
Eu lembro que eu puxava, às vezes, da tomada do computador, ele ficava puto comigo porque ele perdia tudo que ele tinha feito, não salvava. Era um negócio meio caótico. Tinha um computador Apple IIe, na época também, que se você não colocasse o disquete antes, e depois de fazer todo o programa, você não conseguia salvar no disquete porque você não inicializou o disquete. Cara. Então, assim, isso fez parte da minha vida e eu acabei pegando gosto pela coisa. E eu fui muito autodidata. Eu era aquele sobrinho que fazia os programas pro tio. Sei. Então eu fiz programa de gestão de videolocadora, fiz programa de gestão eu fiz um programa em Clipper Summer 87, Clipper 5, não sei se vocês lembram disso, com de Base 3 Plus, que eu chamava de CG, controle geral. Era controle de qualquer coisa. Então era controle de venda, de estoque, era praticamente um RP que meu tio usava. Que legal. Então assim, eu sempre gostei. E eu gosto até hoje. Eu tava na semana passada, semana retrasada, brincando com Python com tal de AutoGPT. Vocês viram esse negócio? Sim, que maluco. Muito legal. Então assim, eu instalei lá no meu computador, comecei a brincar. Puta, eu falei, assustador, né? Sim, assustador. Então, assim, eu uso programação mais ou menos como meu mindfulness. Eu não tô fazendo nada, eu vou aprender uma linguagem nova. Que legal, cara. E é legal que, a partir do momento que você tem uma base, você tem a lógica, você aprende qualquer coisa que tá na frente. Sim. Então, acho que até para quem tá escutando isso é legal. O mundo, ele tá sendo desenhado por algoritmos. Isso é um fato. O nosso dia a dia tá sendo desenhado por algoritmos. As pessoas têm duas opções. Ou elas ajudam a desenhar esses algoritmos, ou elas vão ser desenhadas por eles. Então eu gosto de estar do lado que vai ajudar a desenhar esses algoritmos. E serve como dica para quem está escutando. Que legal. Estuda, seja curioso. Vai lá estudar, porque tem muita coisa legal acontecendo. E eu acho uma coisa legal no que você falou é que não dá bola pros modismos, né, cara? Porque pra quem é de tecnologia, tem muitos os modismos da tecnologia, né? Igual marca de carro, né? Não, porque a língua Python é melhor que não sei o quê, que não sei o que lá. O que você tá falando, cara, assim, na real, o que importa é o que tá na tua cabeça. E eu posso ser um pouco mais polêmico? Pode. Por exemplo, eu odeio Java. Mas foda-se. Assim, tanto faz como tanto fez. Mas tem muita gente que odeia o Java, cara. Não, e eu gosto de C Sharp. Então, assim, você vai me crucificar. Mas assim, ele no eu caso, sou ele gosta. Microsoft fanboy, então, cara, pronto. .NET pra mim faz mais sentido. Cara, eu gosto, mas independente disso, uma coisa que eu aprendi, eu fui CIO de banco, tá? Então, fui Chief Information Officer, puta cara, bonito e tal. Do JP Morgan, fui pro Credit para ser CIO. Eu tive equipe já de 160 pessoas antes do JP Morgan, assim, sempre cuidando de tecnologia e tal. Uma coisa que eu aprendi na carreira é que, assim, cara, não importa a tecnologia que você está usando, o que importa é o resultado que você vai ter no final. Exatamente. Tem uma frase de um ex-presidente da HP que eu gosto muito, que chama Mark Hurt, se eu não me engano, que ele fala, olha, a tecnologia tem que ser que nem mágica. Você aperta o botão, a mágica acontece. O que está por trás para aquela mágica acontecer, para quem está apertando o botão, tanto faz. Então, assim, é isso que eu acho bonito da tecnologia. Hoje você pega um celular, você aperta o botão, a mágica acontece. A mágica acontece. O que está por trás, tem gente que sabe. Eu recomendo todo mundo aprender um pouco como que funciona, né? o mínimo. Sim. Mas a mágica acontece. Isso é muito lindo, porque tá mudando o mundo, mudou o mundo e vai mudar ainda mais o mundo. Uma pergunta até nesse sentido, Flávio. Como que você enxerga agora o mundo com, por exemplo, o GPT, assim, do ponto de vista de desenvolvedor? Você acha que carreira de programador, tirando, óbvio, a galera que tá focado nesses algoritmos de Generative AI, etc., tá em risco? Nós somos privilegiados de estarmos vivos em 2023, porque o mundo mudou em 2023. Essas novas ferramentas, elas vão mudar como que as pessoas elas trabalham, como as pessoas se relacionam, como as pessoas executam seus trabalhos, qual que é o equilíbrio entre trabalho, vida pessoal, resultado, otimização, eficiência. Então a gente tem esse privilégio. Respondendo sua pergunta, vai mudar. Como? Ninguém sabe. A gente vai ter que aprender junto, mas vai mudar muito. Ontem eu estava falando com um cara que eu admiro muito, vocês têm que convidar até aqui para o podcast, que é o Rodrigo Murta, da Lookbox. Puta, é um empreendedor espetacular. E ele é um cientista maluco, ele é formado em, sei lá, física quântica, ele tem uma startup dele e tal. Daí ele estava me mostrando o que ele estava fazendo no matemática, que é aquela linguagem do Wolfram. Daí ele falou, cara, eu não lembrava essa função, fui no ChatGPT, eu falei, me escreve uma função lá no matemática. Ponto, saiu pronto.
Então, assim, o mundo mudou muito. Sim. O que a gente fazia antes com copy-paste do Stack Overflow, todo mundo que é programador sabe o que eu tô falando. Sim, lógico. Não admite, mas faz. Programação hoje em dia é copy-paste do Stack Total, Overflow. Total. Cara, a pergunta do Stack Overflow é quem responde o Stack Overflow, entendeu? Porque, cara, a galera, eu só vejo programador consumindo, né? Fala, cara, quem são os caras que realmente respondem? Deve ter meia Chat dúzia. GPT, né? O Chat GPT. Não, mas isso vai mudar, porque hoje o Chat GPT, o que ele fez? Ele leu a porra do Stack Overflow. isso aí. Pode falar palavrão aqui? Pode, Tá. porra. Então tá. Então ele leu a porra do Stack Overflow inteiro e te dá a resposta já direto. Sim. Então assim, vai mudar, vai ter um impacto enorme e a gente tem que ter a consciência que a gente está vivendo num ponto de inflexão da humanidade. A humanidade no planeta Terra não vai ser a mesma a partir da abertura dessas ferramentas de AI generativa, LLM, que foram Perfeito. abertas agora no começo de 2023. Não sei se vocês querem explicar o que é LLM. Não, cara, é um modelo de linguagem, né? É um modelo que entende ali o que está disponível em várias fontes, geralmente na internet, né? O GPT não é um algoritmo novo, né? 2018, um paper do 2017. Google. 17 do Google, né? Mas, querendo ou não, é uma rede neural ali focada nisso, né? Interpretar texto e conseguir dar uma resposta baseada Eu sou nerdão, tá? Eu peguei o paper, eu li o paper. Caraca. Eu entrei em não fiz isso. Bitcoin, só um pouco na história, né? Eu entrei em Bitcoin porque quando saiu o paper lá do Satoshi em novembro de 2008, eu peguei no começo de 2009, 2010, eu li o paper. Caramba, que E legal. assim, comprei meus primeiros Bitcoins a $60 lá atrás. Caraca. Mas é assim, cara, tem que ser curioso. Sim, tem que ser. Tem que ser curioso. E posso só fazer um parênteses aqui? Isso que você trouxe da curiosidade, e já é a segunda vez que você falou de curioso, porque você falou também sobre ser programador. Eu costumava, por exemplo, quando eu fundei a Cumulus lá em 2017, primeira coisa que eu ensinava a estagiário, pesquisar no Google. Porque, cara, as pessoas não sabem fazer as perguntas certas. E esse era o maior problema que eu acho que o GPT ele pode resolver, mas também não. Porque se o cara ele não fizer a pergunta certa... É o que se chama de prompt engineering. Exato. Então, o que eu quero dizer com isso? O cara tem que ser curioso e ter a habilidade de saber onde encontrar ou como fazer as perguntas certas para encontrar a resposta. E esse sempre foi o diferencial que eu via na área de tecnologia. Porque, cara, é o que você falou, a gente não sabe tudo. O cara da Lookbox que você falou, né? Ele foi lá e perguntou pro ChatGPT. Mas por que ele fez isso? Porque ele não sabia, cara, tudo. E ninguém sabe tudo. Nenhum programador fala, putz, eu sei tudo. Cara, eu vi raros programadores que realmente, não, isso aqui, essa função, o cara fechava o olho e programava. E por isso que a gente está vivendo um ponto de inflexão da humanidade, porque a gente usa um termo errado, AI, em português, IA, inteligência artificial. Não é inteligência artificial. A gente devia mudar isso, é que os marqueteiros foram burros quando eles cunharam esse termo. É inteligência aumentada. Perfeito. Hoje ainda, o que essas ferramentas estão fazendo, elas estão aumentando o nosso potencial como seres humanos. Exatamente. Seja que a gente esteja atuando como programador, como um estrategista, como um gestor, como um líder, como balconista, qualquer Sim. coisa. As ferramentas de tecnologia, elas são uma inteligência aumentada. Elas estão nos Perfeito. ajudando a executar o que a gente tem que executar melhor. isso. Vai chegar na inteligência artificial? Vai chegar talvez algum dia. Mas hoje, quem souber usar isso é lindo. E muda um pouco o paradigma. Você falou de fazer a pergunta. O prompt engineering não é mais tanto fazer a pergunta. É você direcionar qual que é o resultado que você quer final. Uhum. E eu acho que esse jogo que a gente ainda não entendeu muito bem como que vai funcionar, E que estamos aprendendo, né? e que estamos aprendendo junto, inclusive as ferramentas estão aprendendo junto com a gente, exato. vai ser um negócio bacana para as pessoas Interessante. participarem. Vou aproveitar o gancho, vou dar um detalhe, tá? Porque vocês falaram no começo aqui, nos bastidores, a gente falou, você tem que dar dicas, tal, não sei o quê. Dica, pega 10 minutos do dia, entra no tal do ChatGPT e conversa com ele. Ponto. Qual o resultado vai ser? Não sei, mas conversa sobre qualquer coisa. Conversa sobre filosofia, conversa sobre vinho, conversa sobre cachorro, conversa sobre, sei lá, sobre família, qualquer coisa. E vê o que acontece. 10 minutos por dia, só para ver como que funciona. Porque é importante. Mesmo que ele dê uma resposta besta, uma resposta que você acha que está errada, Sim. você vai ver o poder que está nessa inteligência aumentada e como que aquilo pode ser revertido para alguma coisa que vai trazer valor no seu dia a dia. Exatamente. Interessante. E que você possa, eu acho que uma coisa muito legal que eu vi outro dia que faz todo sentido, abre espaço para nós sermos mais humanos nas tarefas humanas, né? Ou seja, várias das atividades de copy-paste que são automáticas, digamos, operacionais, assim, vai ter um troço para fazer, tem um troço para fazer, e a gente pode investir mais tempo nas atividades que nós precisamos das nossas habilidades humanas, digamos assim. Eu acho o ser humano um negócio lindo, maravilhoso. Nós somos uma máquina perfeita. É verdade. Você quer ver? Nós somos uma máquina. Sim. Uma máquina que funciona com interações químicas, com reações químicas, assim,
perfeita, linda, maravilhosa. E olha que legal, que tesão. A gente tem ferramenta de tecnologia que aumenta o potencial da nossa máquina. Exatamente. É isso aí. O ser humano, ele tem que entender como usa essas ferramentas. A gente já usa máquina, a gente já usa, por exemplo, usa uma escavadeira para escavar alguma coisa. Por que eu não vou usar uma ferramenta dessa de inteligência aumentada Sim. para entregar um negócio mais legal? Pauta do podcast aqui. Não sei se você foi lá no ChatGPT, mas às vezes eu tenho certeza que você foi lá e viu. Sim. Vou conversar com o Flávio, me dá 5 perguntas para... Pô, isso facilita. Com Talvez certeza. as 5 perguntas iniciais, elas não sejam tão legais. Daí você dá o seu toque. Sim. Mas é inteligência aumentada e a gente tem que ter essa consciência. O ser humano não perde o seu lugar, porque o ser humano é lindo. É isso aí, exatamente. Perfeito. Muito bom, muito bom. Mas eu queria falar um pouquinho da tua carreira. Cara, você passou em vários bancos, né? E você Em teve dois, uma... é. Em dois. Dois JP bancos. É. É que Mas- assim, mas é dois com que valem por vários, né? Porra, cara, são 2 bancos, tudo bem que um agora, né? Não, o agora foi crédito- vendido, verdade, pô, mas agora é, nem existe foi. mais. É. Credit Finado, Suisse, finado. finado. Mas assim, cara, carreira muito relevante. A gente sabe que banco é um ecossistema... Na verdade, até passei em 3, é que eu não trabalhei no Itaú, né? Mas o projeto do Cubo Ah, foi isso com o é Itaú. verdade, exatamente, é. exatamente, exatamente. Mas aí, conta um pouco, quais foram os teus aprendizados? Como é que foi essa vida de executivo e... E o que te levou a empreender depois, né? Exatamente. Porque logo É. depois você já fundou ali a Fashion.me, né? Eu acho que eu vou contar a história porque daí chega bastante. Eu vou direto na sua provocação. O que me levou a empreender foi a crise do mercado financeiro de 2008. Então, assim, eu sou fruto de uma crise. Tá. Eu só tô falando agora com vocês por conta daquela crise. Porque se não fosse pela crise, eu estaria super bem, Num banco. numa vida bem tradicional, num banco, ganhando super bem e com uma... Assim, tudo... Sabe, família Bem- margarina? Meio, bem padrão, Bem assim. padrãozão. Tá. E a crise me empurrou para fazer um negócio diferente. Tanto que eu falo muito que a gente acabou de passar por uma crise sanitária global, que foi a crise do Covid, agora Exato. 2020, 2021. A gente tem que aproveitar as crises para que a gente possa desafiar aquilo que está acontecendo. Desafiar aquilo, como a gente está trabalhando, desafiar como a gente está se relacionando, desafiar o que a gente está fazendo no dia a dia. A própria crise agora da Covid, ela desafiou o mundo inteiro e acelerou o processo de adoção de tecnologia. A gente está fazendo podcast, a gente está acostumado a fazer vídeo, a gente está acostumado a consumir mídia de outras maneiras que a pandemia acelerou. Com certeza. Então, crises são ótimos momentos para a gente reavaliar as coisas. Mas, voltando à minha história. Eu fui influenciado pelo meu pai, então virei programador, desde pequeno programando, daí eu comecei numa empresa brasileira pequena, que era do meu pai, inclusive, eu era o estagiário mais mal pago da empresa. Assim, eu lembro que meu primeiro salário, eu vi na minha carteira de trabalho, foi de R$197 por mês, em 1997. Tá. R$197 por mês é pouco. É bem pouco, claro. Eu era Não, super mas seu mal- pai falava assim, cara, eu já te dou casa, comida, né? O que você quer mais? Era mais ou Aquela menos conversa. isso. Mas enfim, a empresa do meu pai foi vendida em 2002 para uma empresa americana. O que os legal. americanos fizeram? Demitiram meu pai e me colocaram no lugar lá em cima para cuidar da tecnologia. Tá. Eu falo isso, eu sou amigo do meu pai ainda, mas Até agora até é. agora, que é. legal, cara. Mas enfim, eu comecei numa empresa brasileira pequena, foi vendida para uma empresa americana, a empresa americana foi vendida para o banco JP Morgan, me convidaram para assumir JP Morgan aqui no Brasil, a área de tecnologia. Legal. Daí em 2008 fui para o Credit Suisse, quando o Credit Suisse comprou a Red Grifo, fui lá também para assumir o cargo de CIO. E no auge da crise do mercado financeiro, eu fiz um site de brincadeira para minha esposa na época e para a esposa do meu sócio, que era o Renato era meu sócio na época. E a gente fez de forma despretensiosa, porque a gente estava no cargo de diretor de tecnologia. Não tinha tanto contato Não, com o a diretor não tecnologia. trabalha. É. O diretor só fica em reunião. Pra Cara, mim, trabalhar é programar. é, Então, assim, é um isso faz saco. sentido. É. Você sobe na carreira, você para de trabalhar, você isso só aí. fica em reunião, fica naquele joguinho político, puta saco. Eu tenho um saco disso também. E assim, a programador, que é programador, gosta de programar. Eu e o Renato, a gente falou, porra, vamos fazer um negócio para as esposas na internet e tal, 2008. Tava na época que estavam começando os blogs, daí as esposas queriam abrir uma loja de roupa. Loja de roupa é caro, tem que comprar roupa, tem que comprar estoque. Daí a gente falou, vamos fazer um negócio na internet que a gente faz sozinho, só nós dois, e a gente dá para elas tocarem. E a gente fez em 4 finais de semana. A gente colocou no ar em 18 de agosto de 2008. Caraca. Estourou a crise do mercado financeiro em setembro de 2008, quando o Lehman Brothers quebrou, o mercado financeiro começou a implodir. Chegou começo de 2009, aquele site que a gente tinha colocado no ar de forma completamente despretensiosa, a gente criou uma rede social sem saber o que era uma rede social, porque o termo rede social não existia na época. Na época só tinha o Orkut. Sim. O Orkut, as pessoas chamavam de comunidades, né? O É. termo rede social,
só começou a ser utilizado no final de 2009, porque o Facebook entrou no Brasil em maio de 2009. Então a gente criou uma rede social sem saber o que era uma rede social, chegou no começo de 2009, estava atraindo 30 mil pessoas novas por dia. Caramba. Meu. 500 mil de pessoas por mês. Mercado financeiro implodindo, fui empurrado pela crise e falei, vou ver no que dá isso daqui. Daí aquela decisão, aquela pequena decisão, que foi uma decisão grande, mas tava tudo na zona, acabou direcionando minha carreira, minha vida O inteira cagaço pra frente. ficou menor naquela hora, vamos falar assim. Não tinha cagaço, porque eu ia perder o emprego. Já Tava era, todo né? mundo sendo demitido, assim, tava todo mundo sendo demitido, ninguém ia ganhar bônus, o mercado tava uma zona, ninguém sabia o que ia acontecer, o mundo tava acabando. Então, assim, eu fui empurrado pela crise naquela época. E aí você tá falando da Fashion Me, né? Chamava By MK no começo, depois a gente chamou de Fashion Me, que foi o maior site de moda do Brasil de 2009 até 2013. Eu não entendo de moda, não gosto de moda, mas dei palestra na New York Fashion Week. Eu era convidado para sentar na primeira fila da São Paulo Fashion Week. Eu gostava de ver, o desfile de lingerie era legal. Os outros desfiles eu não entendia nada. Eu não entendia nada. Isso que você criou pra sua esposa, né? Então, desculpa, eu não falo muito isso, mas assim, eu não entendia mas porcaria verdade. nenhuma. Assim, mas foi uma super de uma experiência. Eu gosto, eu tava falando antes também, tem a Tabata, né? Tá aqui. Tá aqui do nosso time. Do nosso time, que, assim, uma das coisas que eu acho mais fascinantes é ouvir a história das pessoas. Cara, eu dei palestra na New York Fashion Week, eu fui de blazer da palestra na New York Fashion Week, eu era um ET naquele evento. Então, assim, não é legal contar isso? É legal. Eu passei vergonha, então a gente mas, conta que passou vergonha. Mas daí o site foi grande, em 2013... Eu tinha cerca de 4,5 milhões de usuários únicos registrados acessando o site, cerca de 17 milhões de uniques. Ele era relativamente grande, daí chegou um aplicativo no Brasil, talvez as pessoas conheçam, chamado Instagram. Dos meus 4,5 milhões em maio de 2013, para junho baixou para 400 mil, para julho baixou para 40 mil. Caramba. Então assim, o Insta me matou em 2 meses, porque mesmo que eu era líder de mercado, aquela Caiu soberba... 100 vezes em 2 meses. Aquela soberba lá, sou foda. Eu tô dominando o mercado, todo mundo gosta de mim. Saí em jornal, revista toda semana, assim, era... Eu lembro, cara. Por isso que assim, era direto. Assim, pra mim era... Vamos pensar em termos de startup, aqui no Brasil, você tinha o quê? Sei lá, o Romero lá com Buscapé, né? O Romero que é da geração anterior, né? Exato. Que é a geração 98, 99, 2000. E você, a Fashion Me, querendo ou não, foi um dos primeiros A ali. minha era da segunda geração, pós-crise de 2008, era a maior na época. E assim, aquela soberba lá, você tá dominando o mercado, eu morri em 2 meses. Morri em 2 meses, porque eu não antecipei que as pessoas iam começar a usar um celular. O meu site só rodava no desktop. As pessoas usavam no trabalho. Ficava uma média de 5 horas por dia no trabalho, montando look. Mas eu não antecipei. Esse é um bom indicador. Você podia vender pras empresas, né? Olha aqui, ó, o que seus funcionários estão fazendo. As empresas queriam me matar, porque eu acabava com a produtividade delas. Mas acho que a lição legal aqui é que mesmo que você... Isso vale para toda empresa de qualquer tamanho. Mesmo que você é líder de mercado em algum momento, tem muita inovação acontecendo no mundo. E eu gosto de uma analogia que eu ouvi do Loic. O Loic, ele era CIO da GE, da General Electric. Loic Ramond. O cara é inspirado. Ele um dia eu dividi um painel com ele usou uma analogia, eu falei, Loic, eu vou usar em toda vez que eu for falar, eu vou usar. Ele fala que inovação, ela funciona como um tsunami. Só que você que está imerso dentro da sua empresa, dentro do seu ambiente, você é um mergulhador que está dentro do oceano. Então você está nadando, você está mergulhando. Passou um tsunami por baixo de você, você nem sentiu. Não sente. Só um você não vai sentir. Passou. Quando você voltar para a Terra está arrasada. Está tudo destruído. É isso aí. Cara, então faz inovação sentido. é tsunami. Você tem que estar preparado para tentar ver esses sinais, os terremotos que estão acontecendo, que vão causar aquele tsunami, a todos os momentos. E foi o que aconteceu comigo. Eu não percebi o sinal. Isso que eu ia não perguntar, percebi. o que você não estava vendo esse movimento do Instagram lá fora, por exemplo, ou você só não estava vendo o movimento de mobile first? Eu não estava vendo o movimento de mobile. Tá. Porque tinha app. Eu tinha um iPhone na época, o iPhone 3GS na época. Sim. Assim, eu fui... a App Store foi lançada em 2010, né? Então, assim, o iPhone foi lançado em 2007, a App Store foi lançada em 2010. Eu lembro que em 2010 foi lançado o iPad. Eu fui no lançamento do iPad. Então, assim, Tava na tua cara. Tava na minha cara. Mas você tava mergulhando, né? Só que eu tava no oceano. você tava Cara, aquele mergulhando. oceano era meu. Eu não via tsunami passando. Muito bom. Mas, cara, Pripaz, essa cara, você é um cara que fala muito sobre o valor do fracasso, da gente se planejar para isso. E esse foi um grande aprendizado para você. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de falar sobre os próprios fracassos, ou até
tem gente que, por exemplo, não gosta de falar certas doenças e tal. Eu acho que quanto menos a gente fala do problema ou do possível problema, mais a gente está exposto a isso, né? Falar é importante. Porque quando você fala, você elabora aquilo que você vai falar, aquilo sai pela sua boca, aquilo entra na orelha da outra pessoa, vai entrar no cérebro dela, vai caminhar lá no cérebro da pessoa, vai sair pela boca dela, vai entrar na sua orelha de novo, vai entrar no seu cérebro. Então, assim, o processo de falar, ele é muito importante para você compartilhar e você vai aumentando, você vai melhorando aquilo. Aquilo que eu falei de inteligência aumentada antes, uma das maneiras que nós, os humanos, usamos para aumentar a nossa inteligência é conversando, falando, trocando ideia. Então é importante falar. E uma coisa que eu falo para todos os empreendedores há muito tempo é que quem é empreendedor, quem é inovador, quem quer desafiar o status quo, não tem como planejar o sucesso daquilo que ele está fazendo. Ou a gente só tem controle do fracasso. Nunca a gente tem controle de sucesso, porque a gente não tem bola de cristal, a gente não sabe o que vai acontecer. Agora, controle do fracasso, isso a gente sempre tem. Qualquer um consegue se olhar no espelho e definir ele indivíduo com ele próprio, ele ou ela, indivíduo com ele próprio, o quanto que está disposto a perder se tudo der errado. Então, assim, tempo e dinheiro. Tenho essa ideia, vou fazer isso. Legal, você olha no espelho, quanto você está disposto a perder se tudo der errado? Qual que é o seu fundo do poço? Fundo do poço não, tem que ser água no joelho, tá? Porque ainda tem que ser claro. Para se reinventar. Porque eu acho que a pessoa física sempre consegue se reinventar. A pessoa jurídica tanto faz como tanto fez. Você vai fazer coisa que vai dar certo, você vai fazer coisa que dá errado e tem que fazer. Mas essa questão de você se olhar no espelho e planejar fracasso é muito importante. Eu não inventei isso. Esse é um conceito de uma estudiosa chamada Sara Saravasti, que ela estudando vários empreendedores, vários inovadores ao longo da história, ela percebeu que os empreendedores eles tinham um modelo mental diferente, onde eles planejavam fracasso e não planejavam sucesso. Só que a gente aprende na escola, na faculdade, como executivo, a planejar sucesso, fazer business plan, fazer budget. E a gente ganha bônus por entregar aquelas metas. Quando você está empreendendo, quando você está inovando, isso é impossível. O que você tem que fazer é quanto que eu estou disposto a perder se tudo der errado, quanto que eu vou investir de tempo e dinheiro, qual que é a minha hipótese, vou testar aquela hipótese funcionou, eu amplio aquela hipótese não funcionou, eu pivoto, mudo de direção, ou eu mato aquela minha hipótese. Então a Sara Saravasti, ela cunhou um termo chamado effectuation, para explicar qual que é o modelo mental desse empreendedor. Na pandemia eu até gravei um vídeo de effectuation, se vocês quiserem colocar o link depois, pessoal. Legal, vamos colocar. Então em 2020, se estava trancado em casa, eu gravei uma série, só gravei em 2020 também, depois nunca mais. Mas em 2020 gravei. Legal. E então, ela conhece esse termo chamado effectuation e o Eric Rice, que fez o livro Startup Enxuta, que é o livro de cabeceira sensacional, né? De todo empreendedor, ele fez um plágio da teoria da Sara Saravasti de uma maneira muito mais palatável, usando palavras mais simples. Ele criou meio que um framework ali, e criou um framework em cima em cima do conceito de effectuation, que é o framework de você fazer customer development. Exato. Que veio do Steve Blank e da Sara Saravasti, que ele fala o seguinte, ele levanta uma hipótese, testa uma hipótese do início até o fim, em ciclos curtos, ciclos não mais do que 3 meses. Aquela hipótese funcionou, amplia aquela hipótese não funcionou, pivota, vai mudar de direção. Mas assim, tudo é ligado. No final das contas, é você planejando fracasso e não planejando sucesso. E digo mais, se você planeja sucesso, você limita até onde você pode ir. Porque o ser humano é um bicho preguiçoso. Apesar de ser um bicho lindo, perfeito, máquina maravilhosa, é um bicho preguiçoso. Se você entrega a meta, você para. Ele fica acomodado. Você para. É que nem, não sei se vocês... Cheguei, né? Cheguei. Não sei se vocês fazem corrida, tá? Eu faço. Você faz corrida? Cara, corrida é uma merda. Porque você fala, eu vou chegar naquele poste. Se chegar naquele poste, você vai parar. Então assim, você não pode pensar que você vai chegar no poste. Você tem que pensar mesmo que você consegue correr mais, mas o seu mentalmente... o seu mental para. Faz sentido. Então assim, o ser humano, ele é preguiçoso. Se você planeja sucesso, você estabelece um limite até onde você vai e se acomoda. Eu acho que assim, a gente tem uma força de criação tão grande, essa força empreendedora, esse ímpeto de tentar fazer as coisas de uma maneira diferente, de desafiar o status quo, que a gente não pode se colocar limite. Então não é para você planejar sucesso. Você tem que sempre partir do pressuposto que você vai conquistar o mundo. Um passo de cada vez. Perfeito. Por isso que eu gosto de planejar fracasso. Que legal. Porque se eu chego no fracasso, eu mudo de direção e acabou a história. E não é uma visão pessimista, né? Não é uma visão... É isso que é importante. Já tô entregando, falar. não, já tô jogando pano, né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É uma visão de eu não tenho limite
de onde que eu posso chegar. É isso. Só que eu não sou porra louca. Então, assim, Eu tenho um limite de onde eu posso perder. Onde eu posso... tenho o limite do que eu posso perder para testar, para dar aquele primeiro passo. Então é um passo é um passo depois do outro sem porra louquismo. É isso aí. Até É isso trazendo essa visão do planejamento, eu tenho uma pergunta nesse sentido, né? Porque é o que você falou, as pessoas elas planejam sucesso. Então, geralmente, elas olham assim, nossa, eu tenho um produto maravilhoso que eu pensei, uma solução linda. Cara, eu não vou falar pra ninguém dessa ideia. Eu vou guardar pra mim e aí eu vou começar a desenvolver. E aí o cara vai desenvolvendo e às vezes ele gasta um tempão ali desenvolvendo aquilo. E aí ou chega no mercado não dá certo, ou ele não consegue levantar investimento porque ele mesmo cria barreiras, às vezes, fala, não posso falar da minha ideia se não assinar um NDA. Como que você enxerga essa questão do planejamento demasiado? E aí eu entendo o planejamento do fracasso, mas aquele até do cara que tem medo até de falar da ideia, né? Pode falar a sua opinião aí. Eu tenho a minha também. Eu sou uma pessoa tranquila. Se tem uma coisa que me tira do sério, tentar vender ideia. Eu mando VTNC. Porque assim, ideia não vale VTNC. Não, é feia, a sigla feia. Não, eu só tô repetindo para as pessoas desenharem na cabeça. É feio, eu fui mal educado agora, Não. tá? Desculpa. Você usou um... Não, mas é o que eu acho. Sim. Porque ideia não vale nada, absolutamente nada. Ideia todo mundo tem. Sim. O que vale é a capacidade de execução. Eu vou voltar naquilo que eu falei antes. Só de você compartilhar a ideia, você já está trabalhando melhor na sua ideia. Você está recebendo feedback, você está recebendo, você tá recebendo realmente, você está validando se aquilo para em pé ou não. E digo mais, aqui no Brasil a gente tem uma cultura de não dar feedback honesto. Se eu conto uma ideia para você, a cultura brasileira é você me responder, que legal. É bem isso mesmo. Vai tomar banho. É a cultura bem latina. É a cultura latina. Que legal, né? Não o cara é vira pra mim e legal. fala, nossa, que merda, esse cara vai perder dinheiro, vai perder tempo. Assim, o maior desserviço que você faz pra alguém é responder, que legal. Se alguém te conta uma ideia, você tem que dar o seu feedback mais honesto e direto possível. É isso. Mas eu vou machucar. Não, é o que você pensa. Se você se importa com a pessoa, Se você se tem que importa falar com a pessoa, real. você tem que falar. E Então, ela vai assim, agradecer você depois, E ela se você vai conseguir agradecer. pivotar ou melhorar baseado nesse feedback, né? E ela vai agradecer. Depois eu vou até contar uma história em relação a isso. Mas assim, é importante que as pessoas saibam. E tem outra coisa também. Eu fico falando que o ser humano é uma máquina perfeita. Já chamei o ser humano de preguiçoso. E vou chamar agora o ser humano de burro. Tá. Por quê? Porque o ser humano não tem capacidade de abstração muito elevada. A gente só entende o negócio quando a gente pega, quando a gente cheira, quando a gente sente o gosto. Quando a gente joga no chão, não vou jogar no chão, tá? E vê se quebra. Ó, pra quem tá ouvindo apenas áudio, é água, tá? Eu peguei um copo de vidro com água. E assim, quase joguei o copo de vidro no chão para mostrar um exemplo. Mas assim, a gente não tem muita capacidade de abstração. A gente só entende conceitos abstratos quando a gente tangibiliza aquele conceito abstrato. E quando você conta uma ideia, é difícil a outra parte te dar um feedback muito elaborado daquela sua ideia. Só vai conseguir quando você coloca o produto na mão dela. Lógico. Por que a gente fala muito nesse mundo de inovação, de empreendedorismo, do MVP, o Minimal Viable Product, o produto mínimo viável? É aquele produto que você consegue colocar na mão das pessoas para as pessoas te passarem feedback. É para lutar contra essa questão da pouca capacidade de abstração que nós seres humanos temos. Então, que a gente só consegue falar se aquilo gera valor depois que pega Que a gente usa, né? Que a gente usa, que pega na mão, que cheira, que morde. Que vê se quebra. Eu fico imaginando, né? De repente um fashionista, né? Pensando lá na Fashion Me, você falar, puxa, imagina um vestido assim, assim, assado. Cara, talvez algumas pessoas tenham a capacidade de elaborar como seria, mas, cara, é muito diferente você ver na modelo, por exemplo. Que aí que você... entendi. Não, total. E assim, irrita. Às vezes já chegou um empreendedor pra mim e falou assim, eu tive a ideia do Uber 5 anos antes do Uber. Daí eu respondi, você é um idiota. Parabéns. Você é um idiota, por que você não fez? Então. Ou talvez se você fizesse 5 anos atrás, não ia dar certo, porque não estava no O timing correto. é. Os celulares não tinham plano de dados, não ia chamar o celular... Então assim, cara, isso que você falou e nada é a mesma coisa. A mesma coisa. Então a ideia... Não, a ideia não vale nada. A ideia não vale não nada. vale nada. Essa é a Não vale frase do Essa é a Bripa. frase. Mas, cara, é interessante porque... A minha frase correta é: a ideia não vale porra nenhuma. Não, Essa é a frase. mas Português exatamente, correto. Português, claro. Mas, cara, é interessante esse lance do timing também, que a gente já falou aqui, né? Às vezes o cara, ele tem uma ideia, ele fala, eu pensei no iFood antes, não sei. Cara, por que você não fez? Tem questão do timing, tinha internet de escada, etc. Inclusive, tem um estudo que eu li recentemente, que o timing de mercado ele é extremamente relevante para o sucesso das empresas. Eu não tô falando só de Total. startups. Total. Mas, cara, por exemplo, se eu não estiver enganado,
o Walmart e a Target abriram assim, cara, no mesmo ano ou anos muito parecidos, né? E aí tem uma explicação de tempo de mercado, do tempo do mercado, Totalmente. né? Das pessoas McDonald's e Burger King. McDonald's e Burger King. Então é muito interessante essa visão para justamente validar isso. Cara, às vezes a sua ideia é maravilhosa, compartilhe, porque talvez não seja o tempo dela. Não seja o momento pra ela. Deixa eu contar uma história real. Então, assim, eu fiz o Fashion Me. O Instagram matou a gente em 2 meses. Eu vendi o espólio, aquilo que sobrou do Fashion Me. Você vendeu, é isso que eu ia perguntar. O que você vendeu foi o espólio. O ali, espólio. resto. Não, a espólio. base de usuários ali, Não, de não tô e-mails. rico, não. Assim, não ganhei Não, você não estava rico ali. Exatamente. Vamos Não devagar. não vamos brincadeira. Tá? O cara levanta Não. quase 100 milhões aqui Não, de mas isso não dólares. foi no meu bolso, Eu foi pra sei, empresa. eu sei. As pessoas Mas acham, né? É engraçado quando você começa a fazer fundraising pra startup. Levantou $2 milhões, 10 milhões. nada Tô vai rico, pro bolso agora. dela. Que- A empresa que... Eu só tenho que trabalhar mais, só vou ficar mais careca. Então, Tem assim, mais gente te cobrando. E mais gente Tem, cobrando tem. o resultado. É. Mas, enfim, eu fiz o Fashion Me, daí depois eu fiz o Bit Invest, daí depois eu fiz o Cubo, daí depois eu fui pra Redpoint Events, que é o fundo de Venture Capital. E no Cubo, e no Cubo eu selecionava as startups que podiam participar do Cubo. E um dia chegou uma startup para falar comigo chamada Digibi, Tá. no processo de seleção do Cubo. Chegou a Digibi e os empreendedores, o Rodrigo, o Vitor, o Peter, começaram a me contar o que eles estavam fazendo. Não, porque a gente está fazendo um marketplace de produtos orgânicos, junto com o sistema de integração de sistemas, junto com o pagamento, junto com não sei o quê, Várias ideias. junto com um monte de coisa. Daí eu virei para eles e falei, cara, eu não consigo entendi. colocar vocês em nenhuma caixinha minha mental. Assim, o que você me explicou agora, você ficou meia hora falando um monte de coisa que você está fazendo, para mim não serviu para nada. Eu dei feedback, eu fui treinado Sim. a dar feedback honesto, né? Isso é bom. Pra mim não serviu pra nada, porque eu acho que você tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, você não vai dar certo em nada que você tá fazendo. Vai embora, volta daqui a 6 meses pra falar comigo, que quando você escolher dessas 10 coisas que você me falou que você tá fazendo uma só, eu vou te dar atenção, porque eu acho que você não sabe o que você tá fazendo, não me interessei, vai embora. Cara, eles saíram de lá me xingando. Quem é esse filho da... Quem ele acha que ele é pra passar um feedback pra gente que a gente tá fazendo puta no sistema, estamos fazendo puta no e-commerce, estamos fazendo... Quem é esse cara? Saíram, eles contam essa história, eles literalmente saíram me xingando. Só que passou uns 2, 3 dias, eles perceberam que aquilo que eu tinha falado fazia sentido, que eles estavam fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e que E não tá fazendo nada. não tá fazendo nada muito bem feito. E eles resolveram focar na plataforma de integração de sistemas que eles tinham construído por trás do negócio para integrar o marketplace de orgânicos, o meio de pagamento, não sei o quê. 6 meses depois eu encontrei eles, trouxe eles para o Cubo. Daí eu falei, agora sim, agora vocês podem vir pro Cubo. Mas e aí, eles chegaram pra você e tipo, chupa aí, tipo... Ou não, Eles não falaram chupa pra mim, mas eu tenho certeza que nos bastidores Pensaram, eles né? pensaram nisso. Tipo, vamos fazer esse negócio pra calar a boca daquele cara. Agora aliviou. Bom, agora eu tô trabalhando pra eles, né? Então, O mundo dá exato. volta. Então, assim, O mundo dá voltas. então, assim, 6 meses depois eu trouxe eles pro Cubo, ajudei eles um monte nos primeiros clientes, não sei o que, tal. Daí, quando teve a Redpoint, que é um fundo de Venture Capital, teve a cisão. Em 2021 eu decidi mudar para os Estados Unidos. E me mudei para os Estados Unidos e eu encontrei o Rodrigo, que é um dos founders lá, que ele estava tentando fazer internacionalização da empresa, tentando levantar a Série A. Você foi para os Estados Unidos pela Redpoint nessa época? Não, a Redpoint teve uma cisão, cada sócio foi pro lado. isso é verdade, Então, nós né? éramos em 5 sócios na Redpoint. Tá. Um sócio foi pro SoftBank, que é o Rodrigo Bayer, que depois virou Upload Ventures. Um dos sócios foi pra XP, que é o Romero Rodrigues, o fundador Claro. do Buscapé, que daí virou Headline pra Headline XP. agora. 2 sócios foram pro Itaú, o Manuel e o Anderson, que eles vão lançar agora o fundo de Venture Capital com o Itaú. E eu chutei o balde e fui pros Estados Unidos. Tá. E chegando nos Estados Unidos, eu tinha um monte de oportunidade para fazer lá nos Estados Unidos. Fui falar com o Rodrigo da GB, porque eu já conheci ele desde o primeiro dia, né? Sim. Eu recusei ele entrar no Cubo, depois eu aceitei e tal, não sei o quê. E ele estava estruturando a Série A. E daí eu falei, cara, você está fazendo tudo errado. Vou voltar aqui amanhã para te ajudar. Vou voltar aqui na semana que vem para te ajudar. Vou voltar aqui depois para te ajudar. Eu voltei lá umas 10 vezes, daí Foi a gente natural. falou, cara, vamos trabalhar junto? É, claro. Daí ajudei a estruturar a Série A, a gente levantou $25 milhões na Série A, e agora a gente anunciou na semana passada que eu levantei a Série B para a DGB, $62 milhões. Então em um ano e pouco eu levantei para a DGB $87 milhões. Quem são Que esses foi legal. fundos que investiram até? Na Série A foi o próprio SoftBank, Tá. o SoftBank, a G2D, que é da GP Investimentos, Sim. e o Kinea, Que que é do Itaú. E agora na Série B, quem liderou foi o Goldman Sachs, fundo de growth do Goldman Sachs,
com o pessoal do K-Fund, que é um fundo da Europa, o pessoal da Vivo Ventures, da Vivo Telefônica, e a G2D acompanhou também, o Kiné acompanhou também, fez o follow-on. Então, Legal. todo mundo. Mas por que eu conto essa história? Porque eu conto essa história que o feedback honesto que eu dei pro pessoal da DigiBee lá atrás, de falar, cara, vocês não têm ideia do que vocês estão fazendo, vocês estão fazendo tudo errado. Assim, vai embora. Feedback duro, feedback direto, feedback Mas com pragmático. qualidade, mas com qualidade. Não, e com qualidade. Eu falei, de conteúdo. tudo isso que você vai fazer, escolhe um e volta a falar comigo quando você E você escolher nem um. falou qual que eles deveriam escolher, né? Você disse, cara, Não, foca. mas é feedback honesto. Sim. Cara, eu vou falar sem errar que aquela conversa que eles saíram putos, hoje fez a empresa deles Exato. valer mais que R$1 bilhão. Exato. Então, É assim, de uma conversa de meia hora. Acho que esse é o ponto, que vale muito aí nessa história. Muito E legal. já que você tá falando da DigiBee, conta um pouquinho o que faz a DigiBee e o que faz um CSO na DigiBee. Acho que vale você contar um pouquinho disso. E se a DigiBee só faz o que eles focaram lá continua com orgânico, DigiBee, integração. Não, a DigiBee ela focou só em integração de sistemas, a Tá. coisa menos sexy que existe. É uma plataforma, é uma chamada PLG, vamos falar É um assim. middleware. É um uma middleware, plataforma, um middleware, uma plataforma SaaS. Middleware significa aquilo que fica no meio, tá? Sim. E que ela faz coisa menos sexy, que é você tem um sistema antigo que tem que conversar com o sistema novo, a plataforma da DigiBee faz o dado do sistema antigo falar com o sistema novo. Você fala que é menos sexy porque trabalha nos bastidores. Porque é nos digamos bastidores. Imagina que você tem uma cozinha. A cozinha tá saindo um monte de prato bonito. Só que na cozinha você tem um monte de encanamento com água quente e água fria. Sim. A DigiBee é um encanamento. Sim. Que passa água fria, água quente de um lado para o outro na hora que precisa. Mas que acaba sendo Muito bastante importante, né? crítica para muitos negócios. É que é o né? D2D, Vamos falar né? de conceito? Vamos. Que eu acho que é legal aqui. Todo empreendedor tem que saber conceito de TAM, SAM e SOM. Uhum. Que é TAM, Total Addressable Market. Market, O tamanho total adressável, que é endereçável, que aquela empresa ela pode conquistar. O TAM, que é o Total Addressable Market da DigiBee, são todas as empresas que trabalham com tecnologia no mundo. Sim. Todas as Porque empresas. todas as empresas que trabalham com tecnologia no mundo precisam fazer integração de sistemas. Claro. Todas têm vários sistemas, né? Que precisam Todas se têm falar. vários sistemas, todas precisam se falar, todas precisam fazer. E esse TAM, Total Addressable Market da DigiBee, ele é de 1,8 trilhões de dólares por ano de serviços de tecnologia. É grande. É grande. O SAM, que é o Serviceable Addressable Market, ou seja, qual que é o mercado endereçável? Como que eu traduzo Serviceable? Que eu consigo que você consegue prestar serviço. Que você consegue capturar, Que eu né? consigo capturar com o produto da DigiBee é 50% do 1,8 trilhões. Porque 50% do 1,8 trilhões, 900 bilhões de dólares por ano, é de integração de sistemas. Só que o SOM, que é o Serviceable Obtainable Market, que é aquilo que eu posso obter, é de metade disso, 450 bilhões de dólares por ano, que é no Enterprise, que são nas grandes empresas. Tá. Esse é o foco. Foco de vocês, esse é o Enterprise. foco, é Enterprise. Esse é o foco, É o Enterprise. Então, assim, o mercado é gigantesco. É gigantesco. E por isso que é legal. O meu papel lá, eu entrei lá como CSO e IR, que é Chief Strategy Officer, que é estratégia. bonito, hein? E IR, Investor Relations, pô, é chique. Chique é bonito. pra caramba, cara. A verdade é que eu só fiz IR. Eu só fiz Investor Relations. Eu claro. só fiz Investor Relations na Série A Sim. e agora na Mas deu Série B. certo, acho que deu Pô, certo, cara, né? total. Acho que eu Quase cumpri 100 uma milhões missão. de dólares. E, cara, querendo ou não, o IR para uma empresa como essa, né, que de fato está investindo em crescer a plataforma e tal, E capturar entrar no cliente, mercado americano. É isso que- entrar no falar, mercado americano com os dois pés. é uma parte importante da estratégia. É caro o mercado americano. Caro. O mercado, eu falei do Tan Samsung, né? Dos 450 bilhões de dólares, que é o SOM, Brasil representa 2%. É. Caramba. Estados Unidos representa 49%. Nossa, é muita Mas coisa. esses percentuais, eles são bastante parecidos para os negócios de tecnologia em geral. Em geral, né? Em geral, quando você pega, independente de hardware, software, cara, cloud, por exemplo, serviços, em geral, o Brasil geral, essa é proporção. 3%. É 2, 3%. Os concorrentes da DigiBee são americanos, na sua maioria, ou não? Uma empresa que o concorrente da DigiBee é uma empresa que foi comprada pelo Salesforce por 6,7 bilhões de dólares, chamada MuleSoft. A MuleSoft, sim. É, MuleSoft. e a DigiBee ganha 89% cada vez que entra numa competição. concorrência contra a MuleSoft. Sim. Aqui no Brasil eu conheço o Bordinho, a galera do MuleSoft. É. Que são todos eles Microsoft, porque eu trabalhei com muitos desses caras, né? na São, Microsoft. eles odeiam a gente, porque a gente ganha todas. Pô, cara, o Katai aí, a galera... tá Não, buscando. pega eles lá, mas é... Mas uma curiosidade, pensando até no mercado aí, vamos pensar em SMB, de repente. A gente vê o Zapier, né? É uma coisa meio similar ao que o Zapier hoje faz para o SMB de integração.
pro mercado enterprise. Mas o Zapier, ele não é missão crítica, né? Não é missão, falando, não. por Isso que eu falei de SMB, né? O cara quer conectar um spreadsheet lá do Google e toda vez que tem uma inserção, ele quer alimentar um pipe drive, por exemplo. Mais ou A menos ideia isso. é essa, mas para aplicações críticas. Pra aplicações críticas, Hoje, se a plataforma da DB não funciona, o Brasil não funciona. Porque a gente tem dentro da plataforma o maior banco do Brasil, as maiores seguradoras do Brasil, os maiores varejistas Integrando do Brasil. dados entre integrando plataformas. os dados. Por exemplo, você vai no supermercado, você vai no Carrefour, você vai no Açaí, você vai no supermercado, você passou o cartão de crédito no caixa, vai pro RP usando a DB. Sim. Então, assim, ele não consegue faturar se não tivesse integração, né? E eu acho que vocês devem ter uma oportunidade muito grande também, além de reduzir os silos dentro de uma organização, é fazer com que organizações se falem também, certo? Muito pouco, porque as organizações estão se falando menos do que elas Menos, deveriam né? em 2023, né? Mas eu acho que isso vai acontecer. Tem que mudar, né? Isso vai mudar. Tem que mudar. Já está se falando muito mais do que há 5 anos atrás. Já se fala de monetização de dados, né? O cara realmente mas isso vai expor mudar. de uma maneira que possa ajudar. A gente está organizações. muito preparado para ser talvez o catalisador desse processo. Desse movimento. Exatamente. Você tem como ser, né? Realmente um buzz aí de, por exemplo, monetização de dados, cara. Pô, Total. É que os dados não são meus, os dados são da empresa. Não, mas se a empresa Só que ela tem um acordo se a contigo... empresa quiser, Você facilita. dá para É, monetizar. vou dar- Inclusive, vou dar- a empresa pode monetizar os dados dela usando nossa plataforma. Exato. Eu vou dar um exemplo aqui, cara. Empresas de telefonia, né? Na verdade, as operadoras, elas são, cara, assim, importantes instrumentos que poderiam estar monetizando informações descaracterizadas, mas, cara, sobre, por exemplo, localização de um novo negócio. Cara, ele tem informação de toda a ligação que é feita, entendeu? Total. Então, assim, eu vejo que a monetização para muitas indústrias, ela é um caminho, um novo revenue stream, como a gente fala, né? Uma nova fonte de receita que muitas organizações não estão olhando. Exatamente. Esse é até um dos motivos que a gente recebeu investimento até de investidores ligados a banco, o que não é ligado ao Itaú. Sim. A Vivo Ventures é ligada à Vivo. Exato. Eles enxergam não só o investimento, mas enxergam a oportunidade Claro. de criar muito modelo de negócio em cima da A plataforma sinergia, da né? DB. A sinergia. Então, Isso legal. é muito legal, porque esses investimentos, eles cada vez mais potencializam esse mundo novo que a gente está... Sim. Está ficando cada vez mais acessível. Acho que você falou do Kiné, por exemplo, né? Hoje, muitas pessoas físicas podem investir em negócios como esse de uma maneira mais fácil hoje. Né? É. Que é uma... pessoas Tem físicas muito bem que andar, qualificadas, tem né? muito O que- Obviamente. ticket ali ainda é alto, É alto, mas consegue. Consegue. É a área de wealth management lá pode te oferecer. Eu queria... Cara, você passou muito rápido pelo Cubo, mas não dá para passar rápido pelo Cubo, porque o Cubo é muito relevante, né? Para o sim. ecossistema de empreendedorismo na América Latina e no mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho de onde vem a ideia do Cubo. O que é o Cubo, né? O que é o Cubo? Talvez exato. o Cubo Flávio Pripas lá naquele começo, se hoje mudou, se tem um viés diferente. O Cubo ele surgiu da própria necessidade do Itaú de se aproximar de startups. Todo mundo em 2014, 2013, 2014 começou a falar sobre fintech, startups iam mudar o mundo, iam quebrar os bancos e o banco Itaú olhou para dentro de casa e ele percebeu, não sei fazer isso, não sei falar com uma startup, meu executivo não sabe o que é uma startup. E na época tinham alguns trainees que tinham sido enviados para Stanford, não sei o que voltaram e falaram, o banco precisa, o banco precisa, o banco precisa. Tem uma história muito legal que teve um trainee que falou com um figurão lá do Itaú em 2012, o cara não deu atenção, em 2014 o figurão chamou aquele trainee de novo e falou, agora é a hora, agora vamos fazer alguma coisa, vê aí o que a gente vai fazer. Daí o Itaú começou a falar com o pessoal no mercado, falaram com o pessoal da Redpoint e Ventures, do fundo de Venture Capital. E justo a Redpoint Ventures, ele é uma parceria de 2 fundos, do Vale do Silício. A Redpoint e a Ventures tinha um braço na China. E A Ventures tem o Matias, né? o Matias Sim. Schilling, é um loucão, mas é gente boa. Eu conheci. Loucão. Daí ele tem um braço na China, e na China eles tinham investido numa empresa chamada TechTempo, que era um ambiente de coworking com empresas selecionadas e tal. Daí o pessoal da Redpoint falou para o Itaú, tem esse modelo, vamos trazer isso para o Brasil, porque a gente preenche uma lacuna do mercado brasileiro, que não existe hoje no mercado brasileiro um lugar onde empreendedor vai encontrar empreendedor, investidor, talento. Não existia ecossistema, né? Não existia. Existia muita iniciativa. Eu fazia um evento desde 2010 chamado BR no Tech. Existia Meetup, existiam algumas coisas, mas não tinha um lugar que fosse um centro de gravidade
para esse ambiente. E é curioso, Pipas, deixa eu só comentar uma coisa aqui. A gente tá no mundo de home office e tudo mais, pós-pandemia, digamos assim, mas os ecossistemas de startups, eles começam de uma estrutura física, né? Mas ó, eu vou ser muito honesto. Eu acho que nada substitui o olho no olho. Total, concordo. Nada substitui um cafezinho que você vai conversar sobre alguma A coisa gente teve o diferente. Gustavo da Distrito aqui, né? Ele é a mesma coisa, exatamente. O Gustavo a mesma... é espetacular. Não, assim, mas o que eu quero te dizer é que no fala a fim a mesma gente coisa. volta pro básico, que é a Mas nossa relação interpessoal. Mas, gente, a gente tá falando muito de ser humano aqui, né? O ser humano, ele é um ser social. Total. E isso do remoto, isso corta uma coisa que é a essência do ser humano. Tá errado. Pode ser híbrido. Remoto só, eu acho errado para a sanidade mental das pessoas. E você perde uma coisa que é interessante, que a gente anota aqui no podcast, por ser presencial. Existe o papo aqui, que é o podcast. Vamos falar que é uma reunião. Então você tá numa reunião, cara, você desconecta do Zoom, do Google Meet, do Teams, o que for, você não tem aquele papo pós. Ou aquele papo antes. Cara, quanta coisa a gente falou antes desse papo e quanta coisa talvez a gente vai falar depois. Exato. Então você gera oportunidade, gera negócio, gera networking, gera apoio, gera feedback muitas vezes, né? Porque às vezes um feedback que você tem pra dar pra pessoa, você não vai dar numa reunião com 5 pessoas juntos. Né? Exato. No cafezinho também falou, pô, cara, acho que podia ter feito assim, assado. Então é muito importante. E voltando para a história, então assim, o pessoal da Eventus tinha aquele negócio na China, chamado Tech Tempo, daí o pessoal da Eventus falou, vamos trazer isso pro Brasil. E justo um dia depois, ou 2 dias depois, eu fui fazer o pitch pro Rodrigo Bayer do BitInvest, da minha segunda empresa. Tá. Daí o Bayer ele falou, olha, a gente não vai investir em Bitcoin. Nada relacionado a Bitcoin. Ninguém tá falando de Bitcoin agora em 2014. Esse assunto é assunto de criminoso. Assim, não Até hoje tem gente que pensa assim, cara. E não vamos investir, só que, Flávio, a gente conhece já há algum tempo, a gente gosta de você, a gente tá falando com o Banco Itaú de fazer um projeto que pode mudar a cara do empreendedorismo no Brasil. Você topa conversar com eles? Eu falei, nem fudendo. Eu sou empreendedor, eu tenho a minha empresa, eu quero funding para minha empresa, eu não vou ser funcionário do Itaú, não quero ser funcionário do Itaú, eu quero matar o Itaú, porque Bitcoin vai matar o Itaú, vai matar os bancos. Mas você não quer conversar com o Roberto Setúbal? Eu falei, lógico. Agora sim. Lógico que é eu o quero. Itaú, é o Roberto Setúbal. Daí eu fui conversar primeiro com o Ricardo Guerra, que é o CIO do banco, que para mim é um dos profissionais mais incríveis que eu conheci na minha vida. Ele é incrível. E a conversa com ele foi com uma conversa de 5 minutos. Foi assim, olha, nós o banco, a gente não sabe se aproximar de startup. Todo mundo está falando que a gente precisa se aproximar de startup. Eles falaram que tem esse projeto que a gente pode fazer. Eu tenho tanto de grana, carta branca para você desenhar e liderar o projeto. Você topa? Aí coçou, né? Aí porque coçou. assim, gente, eu vou fazer um negócio bem mal educado. Colocou na mesa, assim, pá. E daí eu falei sim. Comecei a trabalhar no projeto no dia 10 de novembro de 2014. E a gente abriu o Cubo no dia 15 de setembro de 2015, menos de um ano depois. Assim, a gente não tinha dinheiro para pagar tudo que a gente fez. A gente primeiro abriu o Cubinho. Eu não sei se vocês visitaram, era um prédio inteiro. Depois a gente mudou pro Cubão. Sim. E assim, não tinha dinheiro, eu bati no peito. O Guerra suportou que eu bati no peito. Que eu falei, não, eu vou buscar patrocinador. A gente inventou um modelo de patrocínio assim na lata. Porque a grana não deu. Porque a grana não deu. E assim, o primeiro patrocinador que eu fui buscar foi a cerveja, né? Então eu fui falar com a Ambev. O segundo patrocinador, porque a cerveja era mais importante que a conectividade. Lógico, com certeza. Então, assim, o segundo patrocinador que eu fui buscar foi a Cisco, porque precisava ter internet. Boa. E assim, cara, foi fechando uma coisa atrás Que da legal. outra e o resto é história. Assim, Que legal. foi unanimidade quando ele abriu e a unanimidade até hoje, por incrível que pareça, 8 anos depois. Foi abrir em 2015, a gente está em 2023. Ele é unanimidade que ele fez diferença no mercado brasileiro de empreendedorismo. E vai fazer por muito E ainda faz e vai fazer por muito tempo. O que aconteceu hoje é que eu lembro que nos primeiros meses do projeto, eu chegava todo dia no Cubo 6 horas da manhã, 6 e meia da manhã, para arrumar as salas de reunião. Hoje já tem equipe para fazer isso. Hoje a equipe do Cubo tem quase 80 pessoas, de diretos e indiretos. Caramba. Mas na época era eu sozinho, depois veio mais um, depois veio outro. Daí, One Man Show, né? Era assim, eu arrumava a sala de reunião, eu arrumava o auditório, eu ligava o projetor, eu fazia no mínimo 14 reuniões por dia. Caramba. Tinha dias que eu fazia 19 reuniões por dia. Eu marcava a reunião, é curioso. Minha primeira reunião, às vezes, eu marcava às 6 e meia da manhã. Daí a outra pessoa fala, não é possível, você marcou 6 e meia. Você quer falar comigo? É 6 e meia da manhã, cara. Eu não tenho agenda, é 6 e meia da manhã. A última reunião era 9, 10 da noite. Então assim, cara, foi muito tenso, mas
putz, hoje eu posso dizer que eu tenho o privilégio de talvez ter uma das maiores redes de relacionamento Não, com certeza. do país ou do mundo Que é um disso. que é um saiu da- patrimônio gigante. O que É um saiu daí do patrimônio Cubo, além da GB? O que você tem de emblemático, assim? Você fala, putz, cara, teve esses caras que eu conversei, hoje são esses caras. Cara, de empresa que deu muito certo, assim, que é referência que saiu do Cubo, teve a GB, a Take Blip, que Take recebeu Blip, 100 milhões sim. de dólares aí do Arbor Pincus, o próprio que era Controle, que o Gustavo, você falou que o Gustavo da Distrito ele investiu, o Controle virou o Banco Neon, era lá do Cubo, mas tem várias empresas que estão dando muito certo. Pô, legal. tem a Data Tools, pô, tem Uma um monte. porrada de gente aí, né? Eu falei do Murta, do Lookbox. Sim. Eu vou fazer jabá dele, cara. Porque, assim, é um cara que eu admiro. Ele vai lançar um livro agora no dia 28, que é A Arte de Chat GPTR, conversando com robôs. Que legal, cara. E assim, cara, é muito legal. Que legal. Então, assim, cara, o Cubo, ele trouxe... Eu acho que ele criou um ambiente onde você tinha gente legal, fazendo coisa legal, coisa séria, e com aquele viés de, puta, tô fazendo isso pra causar meu impacto no mundo. Então Legal. é muita gente legal que passou por lá. Que legal, massa. cara. Que legal. Passou, E as, está lá. Está indo. as agendas eram as startups buscando o Cubo. Essa era a ideia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre Do o que meu é a dia a rotina- dia lá? Da rotina do Cubo. O que o Cubo fazia naquela época e o que o Cubo faz hoje. Acho que é importante até para que as pessoas possam entender. O Cubo fazia naquela época e faz hoje conexão. Ele é um ambiente de conexão. Conexão entre empreendedor, com investidor, empreendedor com universitário, talento, estudante e empreendedor com grande empresa. Então, meu dia a dia lá, o meu mínimo de reuniões eram 14. No café o dia inteiro. Tipo, meia hora. Cada reunião de meia hora. Porque eu não tinha tempo de fazer mais, porque era muita demanda. E era com todo mundo, era com startup, era com grande empresa. E era engraçado que assim, eu recebi... recebi rainha da onde que era? Sei lá, de um desses países nórdicos aí. Da Suécia, assim. Eu acho que era. Pode ser. mas- Recebi a Condessa von Faber-Castell, da Caramba. família da Faber-Castell. e era engraçado, quando vinham esses figurões, tinha, sei lá, presidente global da GE. Vem no dia anterior o segurança para ver onde que ele vai fazer reunião. Daí eu falo, não, vou fazer no café. Não. Como assim você vai fazer no café? Não, vou fazer no café. Não, ele não pode, então ele não vem. É simples, cara. Não tinha o que Então, fazer, né? no Cubo, a gente quebrou alguns paradigmas de mercado. Roberto Setúbal, eu recebi ele no café. Não vou receber sala de reunião, não tô aqui. Eu sento no café às 6:30 da manhã, saio às 10 da noite. Eu vou receber, pode ser o Roberto Setúbal, pode ser o número 1, 2 da GE. Pô, quando veio o cara da Tata, da TCS, da Sei. TCE, Tata Tata Consultancy Service lá, indiana, super tradicional. Onde você vai receber? No café? Não pode. Então ele não vem. Assim, é simples. E essas quebras que a gente fez no Cubo foi o que acho que criou esse ambiente mais Colaborativo. fluido que a gente tem agora em 2023 aqui no Brasil. Porque legal. foi essa questão de quebrar as barreiras, É. fazer a grande empresa conversar com o startup, gerar resultado. No final das contas, o que conta é contrato assinado. Sim. Tem muita gente que pergunta, o que você faz para ajudar empreendedor? Empreendedor precisa de mentoria? Empreendedor precisa de investimento? Empreendedor precisa, sei lá, de um espaço para trabalhar? Porra, empreendedor precisa de contrato assinado, precisa de cliente, precisa de dinheiro Sim. da venda do produto O dele. resto se ajeita, né? Eu sempre falo isso, O né? resto cara? vai acontecer. É O natural. resto, hoje em dia tem muito, tem sobrando. É. Agora o que o empreendedor precisa é contrato assinado. É isso. E é isso que o Cubo fez, contrato assinado. Fez para GB, fez para Take, fez para todo mundo. Que legal. Que legal. E faz cara. até hoje. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse caminho de cripto, né? Você criou a BitInvest e curtiu, estudou cripto logo no começo e tem toda essa jornada. E como é que você enxerga esse mercado que é tão polêmico pra frente? É algo que você ainda está relacionado de alguma maneira hoje? ou... Eu continuo estudando, Sim. mas eu vou ser polêmico, tá? É. Cripto é uma solução em busca de um problema a ser solucionado. O mercado de bom cripto ponto. ainda não achou qual que é o Concordo. problema que vai ser solucionado, e enquanto não achar, não vai rodar. Mas faz parte do processo da tecnologia e da inovação, certo? Mas foi um pouco ao contrário. Eu prefiro quando você começa com o enunciado de problema É. E vai e você destrinchando, né? desenvolve a solução para resolver aquele problema. Uhum. Cripto já tem mais de 10 anos, 13, 14 anos, que ele primeiro veio a solução. Uhum.
tudo bem, vai. Se a gente tivesse mais tempo aqui, se tivesse uma roda, a gente ia falar sobre o problema dos generais bizantinos, da ciência da computação, que ele resolveu. A gente ia falar de um monte de coisa, de tokenização de ativo. Cara, dá para fazer argumento para tudo quanto é lado. Falar de blockchain especificamente, que blockchain aí, óbvio, específico talvez é tenha lindo. aplicabilidade, Assim, né? para quem conhece o negócio por trás, eu conheço o algoritmo por trás, é lindo. É uma lindo, base lindo. para muita coisa. Pra muita é lindo, coisa, não só mas cripto. ele é uma solução em busca de um problema a ser solucionado. Então, assim, É hoje verdade. o que acontece em cripto aí é especulação. É especulação. Não tem nada ainda que vai ser a minha frase polêmica, que eu sei que tem gente que vai me xingar por eu falar disso, amigos meus inclusive. Não tem nada ainda que você fala, cripto resolve isso melhor do que outras tecnologias. Então, assim, isso é polêmico. Então, é o fato. É um bom ponto, é um bom ponto. é. Mas o que eu vejo também, Pripas, assim, é que faz parte do processo de MVP e de testes. Faz. Batucarmos nessas E é lindo, experimentações. e é lindo. É uma É lindo. experimentação grande. É. Mas assim, digamos assim que... Eu acredito que faz muito parte do processo, porque em algum momento vem a tempestade perfeita, no sentido de ter o problema, ter Pode as ser, circunstâncias. Eu acho que faz parte do processo. Eu vou contar uma outra coisa. Quando teve o hype de NFT no ano passado, puta, eu achei NFT uma baboseira desde o primeiro momento que eu vi aquela porra. E um monte de gente investindo, não sei o que. Eu falava, cara, eu não consigo entender. Eu sou uma pessoa de tecnologia, eu sou uma pessoa que já fui de cripto. Por que alguém vai pagar tão caro pra ter um macaco, um GIF do macaco? Assim, Pra ter uma imagem, pra né, ter uma cara? imagem, cara, não faz sentido nenhum. E assim, o negócio subiu e morreu na mesma proporção. É. Então, assim, Cara, mas tinha gente importante e supostamente inteligente investindo pra caramba nisso, né, cara? eu não acho que ninguém foi inteligente que investiu nisso, na minha opinião pessoal, apesar de que tem muita gente que ganhou dinheiro, tá? Eu acho que isso foi especulação total. E foi... Mas será, cara, quem ganhou dinheiro naquela história de que todo dia de manhã sai um esperto e um Não, idiota? mas é dinheiro de Ponzi. Foi foi esquema de um esquema de pirâmide Ponzi. desse negócio. Foi. Foi a minha opinião pessoal. Eu Não, sei eu que um também. monte de gente vai me xingar. Não, mas é. tudo bem, eu tô aqui pra isso. Então, assim, teve aquele hype... Amanhã só você tá que- voltando pra Miami, fica tranquilo. mas mesmo aquele hype, aquela loucura, aquela coisa que aconteceu, foi bom pra gente fazer um teste. A gente fez um super teste legal de tokenização de ativo. Que isso daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos, todo contrato de imóvel vai ser Exato. tokenizado. Exato. Então, assim, como laboratório, foi Acaba-se com lindo. os Foi legal, cartórios. Acaba-se com Foi os cartórios. lindo, foi lindo. Você pega a porra do metaverso, que agora o Mark Zuckerberg cancelou tudo, demitiu todo mundo, né? Eu falo há anos que pra mim é tosco. É tosco, a experiência é tosca, dá dor de cabeça, não sei, é um negócio geracional. A minha geração não vai rolar. Mas pro meu filho, ele viveu a pandemia com os amigos no metaverso. Então é um negócio diferente. Então, Sim. assim, a minha visão de mundo é que tudo vale. Tudo vale. Porque tudo é experimento, tudo é É coisa que você vai tirar alguma coisa. O Google soltou um post legal, em algum momento, que se a gente procurar no Google a gente vai achar, que ele lançou um experimento lá do Google Wave, há muitos anos atrás, não sei nem que ano que ele lançou, que era um lugar que você podia ter várias pessoas digitando ao mesmo tempo. Puta, que legal. E ele desligou o Google Wave. Porra, a tecnologia do Google Wave é a base do Google Docs. Então, assim, é aquele discurso do Steve Jobs, que é lindo, maravilhoso, todo mundo tem que sair lagriminha quando você vê aquele discurso de 2005 do Steve Jobs em Stanford. Espectador, se você não viu o discurso do Steve Jobs de 2005 em Stanford, procura no Google. Assim, a coisa... No YouTube, assim, lá tá lá. Esse cara é um cara que mudou o mundo e é lindo demais. Sim. E ele falou, você liga os pontos. Você liga os pontos. Ele estudou caligrafia em algum momento da jornada dele, não usou pra nada, só que quando ele tava desenhando o Mac, ele lembrou das aulas de caligrafia e falou, o Mac tem que ser bonito, tem que ser caligrafia, as fontes elas têm que ser bonitas, e ele mudou o mundo. Então, Sim. assim, em algum momento você vai ligar os pontos. Por isso que, vamos voltar pra coisa que a gente tá falando aqui desde o começo, curiosidade. É isso. A gente tem aqui uma coisa dentro da cabeça que até hoje nenhum cientista achou qual que é o limite do nosso cérebro. Já que o nosso cérebro não tem muito limite, vai usando. Vai usando. E usando. vai evoluindo, né? Vai despertando ali. Vai usando, porque uma hora os pontos eles vão se ligar sem você perceber. Então, assim, se a pessoa tem que ter alguma coisa, tem que ter curiosidade, tem que abraçar, tem que... Eu acho que essa é a palavra E desse lá. episódio, cara. Essa é a palavra curiosidade. desse episódio, cara. Provavelmente no título vai estar uma coisa de curiosidade. Be Quem curious, faz né? os títulos? Cara, eu geralmente faço os títulos. Agora ChatGPT. a Yasmin e a Tava Agora me a ajudam gente tem aí. alguém mais inteligente. Provavelmente. Nesse sentido, Muito bom, sim. cara.
Pripas, foi um prazer gigante ter você aqui. Foi muito legal mesmo. Muito, muito mesmo, assim. Acho que foi extremamente rico. A tua trajetória é inspiradora para muita gente, para todos nós. Acho que muita gente vai sair daqui dessa conversa... No mínimo curiosos. Curiosa, exatamente, cara. Mas, cara, é muito interessante saber como a tua vida foi se organizando e como, ao mesmo tempo, você passou por situações que muita gente tá aqui, ou todo mundo passou, ou passa. E como que o fracasso, ele muitas vezes, ele altera todo o caminho, né, do nosso destino. E filosofia de vida, planeja o fracasso. Vai dar um passo, planeja o fracasso. Se for o caso, você muda de direção, não tem problema, você não precisa ter vergonha de ninguém. É a sua vida, é a sua jornada. E então, todo mundo vive isso. E todo mundo vive isso. Todo mundo vive isso. É isso. E eu acho que uma coisa legal também, cara, é que um cara super conectado com tecnologia fala com tanto carinho do ser humano, né? Que é como a gente une tudo, né? Quando a gente une... Porque às vezes a gente tem, né, os extremos que não agregam nada, né? Mas a gente é uma máquina muito linda. Exatamente. Ó quanta coisa a gente consegue realizar. E ainda mais com as ferramentas que nós mesmos fazemos, a gente pode realizar muito mais. Então é muito legal. É isso aí. Parabéns pela jornada. Obrigado, Muito gente. bom, Obrigado pelo Pripas. convite. Obrigado Foi um aí. prazer. Espero que o pessoal curta. Com certeza. Espero que tenha gravado tudo, né? Porque vai que Não apertou. vai que, Deu play, vai que não colocou o disquete antes, né, vai que do não Mac colocou o disquete. da Apple. Não, mas com certeza foi muito legal. E, cara, já que o você, Gui não tá cara, aqui, é cara, só hora de brilhar. aproveita aí, curte o vídeo, começa a seguir, né, dá um subscribe lá no YouTube. Inclusive a gente tá na meta aí, né, de atingir 1000 subscribers agora. Não vou falar que é pra monetizar o canal, né? Mas, mas tem relação na brincadeira. E, cara, compartilha com os amigos, né? Acho que tem bastante conteúdo aqui valioso. A gente tem outros episódios muito legais também. Se vocês quiserem resgatar, e a gente falou aqui do Gustavo Araújo, a gente falou de outros vários caras que vieram muito, muito bacanas. E, Pripas, mais uma vez, obrigado aí pelo papo. Obrigado. Contem comigo, gente. E, pessoal, se vocês quiserem me achar, eu tô aí. É isso aí, que eu ia esse lugar perguntar, que a galera afinal, te como acha. que te conecta? Como conecta contigo? Procura no Google. Pergunta pro ChatGPT, né? Não, eu respondo tudo, cara. Eu respondo Que no legal. LinkedIn, respondo Insta, respondo... Só o WhatsApp não enche o saco, né? Porque eu recebo muita coisa no WhatsApp. Mas no resto, eu respondo Legal. tudo. Então, Muito bom, tamo show aí. de bola. Boa. Não, Valeu. tô brincando, gente. Tem um monte de gente que me manda WhatsApp. Pode continuar mandando. Quem manda- É brincadeira, eu só não vou dar meu número aqui ao vivo. É isso, né? Quem tem, né, Pripas? Quem tem. Boa. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu. Até o próximo. Valeu.